Boa tarde, amigos. Bem-vindos a nosso encontro diário neste canal virtual para fazermos a nossa prece, o nosso aquietamento, a nossa reunião fraternal. Neste dia em que escolhemos esse horário das 18 horas para fazermos essa conexão com a nossa casa de amor. E lhes fazemos um convite para que mentalmente façamos o trajeto de nossas casas até o lar. Imaginemo-nos entrando por aquele corredor longo, cumprimentando as pessoas, recebendo aquela fichinha que é o sinal, que é o número que será chamado para ingressarmos na sala do passe, nos acomodando e buscando um aquietamento tão necessário para que possamos sintonizar com esses espíritos que já prepararam aquele ambiente para nos receber. Neste dia, a nossa orientação espiritual nos convida a fazermos uma reflexão da obra Opinião Espírita, psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 29, que tem por título 20 modos. Estranho o título, mas vocês verão ao longo do comentário a razão deste título. Sempre nas obras espíritas psicografadas, quando se busca o estudo da doutrina, há uma referência bibliográfica às obras de Kardec. No presente caso, é-nos sugerido do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6º, item 8º. E é importante fazermos essa leitura para compreendermos os 20 modos que André Luiz nos convida a refletir. Antecedendo, diz assim o item 8º do capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, tem por título O Cristo Consolador. Em seu item 8º diz assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que nesse mundo vos cabem em partilhar. Tomais, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente é golpeado o espírito. Esta mensagem é do Espírito da Verdade, foi transmitido em Havre em 1863. Tomando então essas duas palavras que Kardec, pelo Espírito da Verdade, nos traz a apreciação, abnegação e devotamento. E vamos buscar na doutrina espírita, nos livros espíritas, na literatura, enfim, que nos rodeia, e nos salta aos olhos a definição que o Dicionário da Língua Portuguesa, Aurélio, nos faz da palavra
abnegação e abnegar. Ele relata que é um verbo, e abnegação é sacrifício voluntário do que há de egoístico nos desejos e tendências naturais do homem, em proveito de uma pessoa, causa ou ideia. E abnegar significa sacrificar-se, mortificar-se em benefício de Deus, do próximo, de si mesmo. Vejamos, amigos, não difere muito a definição ortográfica da definição que a obra kardeciana nos faz e nos traz a pensar. Abnegar-se é abdicar-se de si mesmo, e devotar-se é dedicar-se com grande empenho a determinada atividade, a determinado empreendimento ou a determinada causa. Nós que escolhemos a causa espírita devemos procurar, sim, a executarmos nossa atividade com abnegação e devotamento, abdicando de muitas das nossas tendências, as quais são mais vinculadas à matéria, e nos devotarmos realmente à casa espírita, prestando atenção na indicação de André Luiz pela psicografia de Valdo Vieira, 20 modos com que nós espíritas perturbamos a marcha do espiritismo. A primeira delas, esquecer a reforma íntima, que é a principal. Desprezar os deveres profissionais, ausentar-se das obras de caridade, negar-se ao estudo, faltar aos compromissos sem justo motivo, rogar privilégios, escapar deliberadamente dos sofredores para não prestar-lhes pequeninos serviços, colocar os princípios espíritas à disposição de fachadas sociais, especular com a doutrina em matéria política, sacrificar a família aos trabalhos da fé, assambarcar quer dizer assumir muitas obrigações, recusando distribuir a tarefa com os demais companheiros, ou, ao contrário, não abraçar incumbência alguma, isolando-se na preguiça. Afligir-se pela conquista de aplausos, julgar-se indispensável, fugir ao exame imparcial e sereno das questões que concernem a clareza do espiritismo, acima dos interesses e das pessoas. Abdicar do raciocínio, deixando-se manobrar por movimentos ou criaturas que tentam sutilmente ensombrear a área do esclarecimento espírita com preconceitos e ilusões. Ferir os outros com palavras agressivas ou deixar de auxiliar com palavras equilibradas no momento preciso. Guardar melindres. Olvidar o encargo natural de cooperar respeitosamente com os dirigentes das instituições doutrinárias. Lisonjear médiums e tarefeiros da casa espírita. Largar aos outros responsabilidades que nos competem. Então, André Luiz, com estes 20 modos, nos chama a atenção que, ao executarmos determinadas tarefas ou a professarmos determinadas atitudes ou dispormos da doutrina espírita para determinadas causas mais humanas, mais ao rés do chão, estaremos prestando um desserviço à causa espírita. Com esta reflexão, André Luiz nos chama a atenção. Ipsis literi,
uma a uma, as causas mais comuns e que granjeiam entre nós, que perpassam entre nós em algum momento de nossas vidas, como situações que causam desserviços à causa espírita. Então, meus amigos, meus irmãos, as palavras às vezes parecem mais fortes, mais pesadas, mas não o são. São apenas formas de chamar-nos a atenção sobre as nossas atitudes, sobre como estamos nos comportando e portando diante da causa espírita neste momento em que, em razão desta pandemia que nos traz e nos aflige um sofrimento ainda maior, mas que, através do conhecimento, do estudo das obras básicas, das obras que nos esclarecem, nos alcança um certo consolo. E pedindo sempre ao Mestre amado Jesus, governador deste orbe, a Fabiano de Cristo, mentor espiritual desta casa, e aos irmãos, companheiros do plano espiritual que a dirigem, que a organizam, que possam sim nos alcançar luzes de paz, luzes de entendimento, luzes de conforto e de amor, para que, enfim, juntos saiamos todos fortalecidos deste momento de grande expectativa e sofrimento a quase todos nós, porque de uma forma ou de outra somos alcançados, sim, por este evento tão inusitado e tão abrangente. Que possamos, à luz da doutrina espírita, ao conhecimento da realidade que nos rodeia, entendermos um pouco mais, dedicarmos um pouco mais com abnegação à causa espírita e devotarmos tempo, qualidade e vontade de contribuir, ajudando, amparando, auxiliando, que é a nossa responsabilidade em todos os momentos da vida terrena. E voltando àquele nosso exercício diário, nos colocando na casa espírita, nos preparamos para atingir a sala do passe. E, enfim, após recebermos essa troca fluídica energética, regressamos aos nossos lares, mais aliviados, mais contentes, mais alegres, para abraçarmos os nossos familiares, aquelas criaturas que dividem conosco a habitação, o trabalho, a existência terrena, confortados na luz da doutrina espírita. Que assim seja.